Olá, pessoal. A proposta desses pequenos vídeos que eu vou colocar na plataforma para vocês é falar das ferramentas estratégicas que tornam a análise estratégica, né, mais favorável, as ferramentas que falamos na nossa aula anterior, e aplicar essas ferramentas direto dentro de cases na sala de aula. Então, esses vídeos vão servir de acelerador, de start, para fazer com que vocês tenham as suas dúvidas ao aplicar, né? O entendimento vem com a prática, efetivamente, do uso dessas ferramentas. Então, vamos começar pelas 5 forças de Porter, né? Falamos na nossa primeira aula que é uma das ferramentas de análise estratégica mais conhecidas desde os anos 80 e que serve para analisar a intensidade da competição na indústria, né? É uma ferramenta também aplicada para estudar o balance dentro dos concorrentes que estão nessa indústria, né? Ela foi desenvolvida pelo Michael Porter e o framework dela, a maneira como ela foi concebida, ela procura tentar mesmo ter foco no nível de intensidade da competição. Então, são 5 forças: a ameaça de novos entrantes, a rivalidade entre os concorrentes que já estão no mercado, a ameaça de produtos substitutos ou serviços substitutos, muito comum num mundo tão volátil, tão competitivo e acelerado, né? É o mundo VUCA. E as outras 2 forças são o poder de barganha dos compradores e o poder de barganha da sua cadeia de fornecedores, ou dos fornecedores mais competentes dentro desse mercado. A primeira força, então, que nós vamos falar é sobre a ameaça de novos entrantes. Bom, Porter colocou um conceito que faz muito sentido entender, que é a barreira de entrada e saída. Deve ter coisas que devem gerar uma dificuldade maior para você entrar, ou seja, barreiras de entrada maiores, ou então são mercados que não é nada difícil você entrar. Ou são mercados que essas barreiras já foram muito definidas, detalhadas, e você tem um entendimento do nível de dificuldade. E existem as barreiras de saída, né? Pode ser um mercado fácil de entrar, mas muito difícil de sair. Ou seja, você entrou, colocou um baita investimento e para sair, como é que fica? Como é que fica o nível desse investimento para buscar o retorno? Ou então existem barreiras de saída baixas. E dá para a gente pensar, poxa, um mercado que tem baixa barreira de entrada, baixa barreira de saída, qualquer um pode entrar e sair a hora que quiser. Então, na hora que vocês começarem a exercitar isso por conceito, a gente vai ver isso no dia a dia. A gente vai olhar para um mercado mais massivo, mais de commodities, a gente vai olhar para mercados segmentados, vai entender de outro jeito, como a gente vai olhar para nichos e entender a dificuldade de entrar, pelo de repente, o alto investimento, e depois, né, a dificuldade natural, né, por conta desse grande investimento, como é que eu saio daí se eu quiser, no fim, sair deste mercado, né? Então, vamos falar primeiro desse conceito, né? Bom, vamos começar pensando o seguinte: o mercado que tem alto nível de lucratividade, ou uma indústria que tem alto nível de lucratividade, ele atrai novas companhias o tempo todo, né? E afetam esse padrão de competição o tempo todo. Provavelmente são mercados que têm constante ebulição, né? Teoricamente, as empresas devem estar aptas, sempre que você quiser entrar no mercado, você tem que estar apto a entrar e sair dele, né? E, de alguma forma, garantir níveis nominais de lucratividade, né? Isso é comum para qualquer, né, decisão empresarial. Na prática, contudo, né, existe uma série de fatores que podem aparecer como barreiras lá dentro, que você não examinou adequadamente antes. Então, convém especificar as ameaças que existem para os novos entrantes, né, penetrarem em determinados mercados, independente da sua atratividade. Exemplo. E eu vou citar alguns exemplos aqui para fechar essa base da primeira força, né? Economia de escala. Eu preciso ter um nível de escala X, senão esquece. Não vou conseguir ser competitivo pelo tipo de custo que o meu produto vai ter e eu não vou conseguir competir pelo preço final. Diferenciação de produto. Olha, esse é um mercado onde quem entra tem que gerar diferenciação dos produtos que já estão. Requerimentos de capital. Pode ser que eu precise de um alto investimento de entrada. Pode ser um tipo de indústria onde adquirir esses consumidores, né, por exemplo, tirando esses consumidores de outro concorrente, sejam de alto custo. Então, para eu buscar esses clientes, eu vou ter um alto custo de entrada desses clientes. Eu posso ter dificuldade de acesso a canais de distribuição, pode ser canais de distribuição já, de alguma forma, muito bem populados, que não me permita espaço, oxigênio para entrar nesses canais. Mais um desafio pela ótica de marketing. Eu posso ter barreiras legais, barreiras regulatórias. Eu posso também entender
Se eu vou entrar, o pessoal que está lá dentro não vai ficar quieto, né? Vão existir maneiras, estratégias comerciais para retaliar, né? Para buscar manter, né, cada market share dominado por aqueles que os têm. E tem também o que a gente chama de time of entry, né? Que é, será que a minha curva de entrada é muito longa no tempo? Tem mercados que eu demoro muito para conseguir chegar e outros que são mais ágeis, né, para eu conseguir chegar. A segunda força a gente chama de, podemos usar essa força agora, né, que é o poder de barganha dos compradores. Né? Esse poder de barganha dos buyers, né, como o Porter chamou, dos compradores, é associado ao nível de impacto que eles têm. Né? Então, assim, pode ser que para alguma indústria, a massa de clientes impacte fortemente aquela indústria. Né? Quanto mais forte é o comprador, maior é a sua potência, né? Impressionar a redução de preços, impressionar aumento de qualidade do produto ou serviço que você entrega. Né? Vamos pensar um pouco, então, nesse poder de barganha dos compradores. Tamanho e concentração desses compradores dentro de fatias de mercado. 2, sensibilidade de preço desses compradores. 3, a sua sensibilidade à diferenciação do produto. 4, quanto custa me tirar daqui para lá, né, como cliente. 5, como é que eu gero um nível de comunicação adequado dos meus produtos ou serviços para que ele efetivamente entenda o que eu estou ofertando. Né? E mais uma, né, para a gente pensar, será que o comprador tem à disposição dele muitos produtos substitutos? Você imagina, você tem uma alta concentração, uma sensibilidade de preço pesado, e ao mesmo tempo você pode dizer, não te quero mais e vou para um substituto? Será que esse mercado você quer entrar? Que tem esse tipo de comportamento dos buyers, né? Dos clientes, dos compradores? Pensem nisso. Força 3, poder de barganha dos fornecedores. Né? Essas estruturas que conectam a manufatura aos suprimentos, né, aos fornecedores, têm relações que não são nada fáceis de costurar e, às vezes, pelos termos comerciais, elas acabam gerando dependências longevas. Né? Fornecedores que têm poder suficiente para controlar a matéria-prima, para definir tamanho de lote possível de venda, preços desses insumos, pode gerar para você uma dependência muito grande, né? E um poder de barganha grande que pode afetar até a tua política de preço com o seu mercado. Então, será que eu posso depender de um fornecedor só? Eu tenho que ter mais que um? Né? Quem tem um, né, está no risco? O tamanho desses fornecedores, será que eu quero um grande ou vários pequenos? Se eu pudesse? Esses fornecedores que me suprem dos meus insumos, das minhas matérias-primas, tem diferença entre eles ou é meio que uma commodity que eu manufaturo em cima dela e faço alguma coisa? Pode ser que eles tenham aspectos específicos nos seus insumos que os caracterizem como únicos e geram um padrão de dependência. Cadeia de integração, né? Cadeia de processo, o end-to-end. Pode ser que seja longo, pode ser que seja complicado, pode ser que parte não esteja sob o meu controle de qualidade. Hoje, como a gente vê no Canvas, e a gente vai ver em detalhe no Canvas, parceiros e atividades-chave não necessariamente são feitas dentro da minha organização por pessoas já administradas por mim, minha cadeia de fornecimento, então pode ter riscos. Fora isso, somado a isso, né, os custos, como eu comentei ainda agora, dessas matérias-primas fornecidas por esses suppliers, né, como o Porter chamou, podem afetar a tua política de preço final. E, de repente, também o time de ciclo. Vou trocar o meu fornecedor. Qual é o tempo de ciclo desse negócio? Outra força, ameaça de produtos substitutos, produtos ou serviços. Então, imagina que esse mercado tenha a condição de ter substitutos diretos ou indiretos que afetem essa base natural de produtos ou serviços que esse mercado hoje pode absorver. Então, se você, olhando esse mercado, entendendo que ele tem potencial, você também vê produtos substitutos aqui possíveis, a gente tem que entender algumas coisas. Por exemplo, né? Existem realmente substitutos indiretos que podem, junto com o poder de barganha dos clientes, dos compradores, fazer um lock em cima de mim, me dar uma chave de pescoço?
Será que, de repente, eu posso estar na mão de um mercado que, de alguma maneira, vai me pressionar na competitividade, no preço, na qualidade? Será que esses substitutos conseguem gerar também algum fator de diferenciação? Será que os clientes têm uma propensão a me substituir facilmente? Pensa bem, quanto mais commodity você é, quanto menos unique você é, fatalmente, por alguma condição, você, cliente, pode substituir determinado produto por outro, dependendo de uma condição macroambiental, de um problema de um fator que afete o meio ambiente, de um fator que afete o teu poder aquisitivo. Outra coisa, alguns produtos substitutos podem ter uma excelente performance de qualidade. E aí? Como é que eu convivo com essa, vamos dizer assim, com essa suspeita o tempo todo, que amanhã o meu cliente pode não me querer mais e me trocar por um produto substituto? Requer talvez um trabalho de relacionamento e fidelização muito pesado com a minha base, para que ele entenda que o sair, de deixar de me consumir como grande provedor do seu produto ou serviço, como sua marca de preferência, tem que ser alta. A outra força é a rivalidade pelos concorrentes que já estão. Né? Então, se você é um novo entrante, você já existe nesse mercado 3, 4, 5 concorrentes, eu tenho que entender o nível de intensidade dessa concorrência que já existe, olhando para eles e os vendo brigar entre si todo dia, disputando um nível nessa indústria. Né? Quanto mais competitiva é a indústria, com certeza, quanto mais difícil é para você manter ou aumentar a market share. Né? E existem outros fatores que aumentam a rivalidade ou de qualquer forma, ou de alguma forma, fazem com que eu deva estudar mais as características de rivalidade que já existem naquele mercado que eu quero entrar. Né? Então, qual é a taxa de crescimento dessa indústria? Ela já está crescendo há muito tempo? Ela está, de alguma forma, começando a chegar num ciclo mais maduro? Ou é algo que eu ainda nem vejo? Ou então é um ciclo de produto que eu tenho que ter uma taxa de crescimento veloz para ficar nele? Tenho que estudar pelo menos os 2, 3 maiores concorrentes que estão nesse mercado para entender o balance entre eles, entender a sua diversidade, entender se os produtos ou serviços rivais, competidores, nesse momento que eu vou estudar, por ser um novo entrante, se eles têm fatores de diferenciação muito específicos. Né? Padrões de qualidade entre essas empresas, há diferença. Né? Também o custo de tirar um cliente. Eu tenho sempre que olhar isso. O custo de tirar um cliente desse cara para mim ou para o outro, né, que já está concorrendo. Pode ser que eu tenha um excesso de oferta nesse momento e barreiras grandes para eu entrar. Eu sei que existe mercado, mas de repente, num certo momento, o mercado ainda não tocado, mas eu posso estar tendo um excesso de oferta para aquele mercado já tangibilizado. É valor de marca. E aí a gente fala de marca, né? Equity. Brand equity, que é algo que vocês vão estudar com muita profundidade depois, vão entender. Determinadas marcas têm um valor absurdo. Então, não é pelo produto em si, esse produto pode ser um pouco comoditizado, mas a marca em si ela é muito forte e vai prender você. Esse valor de marca, quando o cliente percebe, torna essa rivalidade mais pesada, para que eu, que sou uma nova marca, tenha que convencer o consumidor que vale a pena me consumir e não a marca XYZ. Beleza? Bom, com isso eu falei, né, acho que há alguns minutos, aí 5, 6 minutos ou um pouco mais, sobre as 5 forças de Porter. Agora, o que a gente tem que fazer? O que vale a pena? Pega o mercado massivo, vocês entenderam e viram no seu módulo de fundamentos de marketing, que basicamente a gente divide o mercado em 3 estruturas: mercados massivos, segmentados ou diversificados e mercados de nicho. Pega um exemplo em cada um. Pega no passado para recente, existiam tais concorrentes, esse concorrente entrou, o que aconteceu, como é que essa briga aconteceu, que fator de diferenciação fez esse novo entrante crescer, e talvez depois de um certo tempo, num ciclo de anos em si, falando assim, ele tenha conseguido se tornar o primeiro ou segundo desse mercado, desbancando o outro. Né?
Será que mercados movidos com mais tecnologia, com mais, vamos chamar assim, pressa de dar certo, porque os ciclos tecnológicos cada vez se encurtam mais, será que mercados que têm esse tipo de pressão no macroambiente por mudanças de tecnologia vale a pena entrar? Então, pensem nisso, apliquem alguns exercícios do mercado mais massivo, da prateleira do supermercado, a serviços mais segmentados, específicos para determinado tipo de grupo de clientes e produtos nichados. E estudem esses fatores que a gente listou agora, que a gente falou. E aí tirem as suas conclusões. Entendam que a partir desses conceitos vocês já conseguem pensar, né? O que é uma barreira de entrada alta, o que é uma barreira de entrada baixa. Depois que eu estou dentro, cara, é fácil de sair ou é difícil de sair, exatamente pelos mesmos fatores, né? E por que esses mercados, de tempos em tempos, talvez por isso, algumas conclusões se tornem mais óbvias, né? Certos mercados, você vê que o número de concorrentes eles não aumenta, mas começa a acontecer em determinado momento do ciclo de vida desses produtos ou serviços, uma natural pressão por um concorrente tentar ir lá e comprar o share do outro. E eu posso fazer fusões, aquisições, parcerias. Por quê? Porque, de alguma forma, eu estou num momento mais maduro do meu ciclo de vida, do ciclo de vida de produto, perdão, que faça mais sentido. A história do inimigo, do meu inimigo e meu amigo, de você se fortalecer para evitar uma guerra com o novo entrante que vai chegar. Então, são estratégias de quem entra, estratégias de quem está. Façam exercício, façam suas reflexões para a gente conversar na aula, beleza? Um abraço.